Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de inteligência artificial, ou mais especificamente desse ramo da IA, chamado aprendizagem de máquina. Em vídeos anteriores nós já vimos um pouco sobre regressão e hoje nós vamos dar início à parte de redes neurais, que nada mais são do que uma extensão do conhecimento sobre regressão. E aí, no treinamento de uma rede neural, na verdade, treinar uma rede neural é aprender os pesos das combinações lineares. E aí, nesse processo de aprendizagem, nós temos duas etapas. Uma se chama propagação para frente, também conhecida em inglês como forward propagation, e a outra é a propagação para trás, conhecida em inglês como backward propagation. Neste vídeo, nós vamos ver a propagação para frente. A propagação para trás se refere ao cálculo do erro, o cálculo do gradiente desses erros em relação aos pesos e a propagação desses gradientes de volta para trás para ajustar os pesos da rede, de acordo com o erro. Mas nesse vídeo nós vamos ver apenas a propagação para frente. Então, anteriormente nós vimos que modelos lineares de regressão são baseados nessa equação 1. Ou seja, a gente tem y em função de x parametrizado por w, sendo y a saída esperada, x o conjunto de dados de entrada, que nesse contexto nós chamamos de características, as características que são dadas como entrada, e w é o conjunto de parâmetros que nós queremos aprender, ou seja, o conjunto de pesos que vão ajustar a combinação linear desses valores de entrada para gerar a saída desejada. Observe que aqui nesta equação 1 nós já temos também o φ índice j, porque nós vamos pegar os dados de entrada, passar por uma função base, que é uma função não linear, antes de fazer a ponderação. Porque, embora isso seja uma combinação linear, mas é uma combinação linear de funções não lineares. Então, esta equação 1 nós já vimos no estudo de regressão. Agora, para entender o conceito de redes neurais, essa equação vai ser fundamental, porque uma rede neural nada mais é do que as combinações dessas saídas y linearmente. É um conjunto, uma cascata de combinações lineares. Então, se nós tivermos várias combinações lineares desse tipo aqui da equação 1, nós podemos chamar, aqui só para uma questão de ajuste nas equações, né, para ficar melhor o entendimento, nós podemos chamar esse resultado dessa equação 1 de A. E como nós vamos ter várias saídas, porque nós vamos usar conjuntos de pesos diferentes, para cada uma dessas saídas nós vamos dar um índice, que é o índice J. E observe aqui também que, por uma questão de ajustar ao conceito de redes neurais, a gente por enquanto tirou aqui essa função φ, né, essa função φ índice J, e fez a combinação linear diretamente dos pesos com os x, né, que são os valores de entrada. Então, esse J aqui no índice A está indicando que nós vamos ter vários conjuntos de pesos. Nós vamos fazer várias combinações lineares diferentes usando conjuntos de pesos diferentes. Essa aí é a primeira coisa que diferencia a rede neural da regressão linear, que ao invés de você ter apenas um conjunto de pesos e aprender aquele conjunto de pesos, agora você
inicializa vários conjuntos de pesos diferentes e faz as combinações lineares para obter várias saídas diferentes. Isso já é um grande passo no sentido de aprender qual é o melhor conjunto de pesos, porque você está fazendo, como você no início faz a inicialização aleatória desses pesos, é como se você fizesse amostragens diferentes do espaço de busca. Você está fazendo uma busca pelo melhor conjunto de pesos. E aí, quando você tem vários conjuntos diferentes, você está coletando amostras de várias regiões diferentes do espaço de busca. Isso vai aumentar a probabilidade de você achar um conjunto de pesos bom para aquele problema que você está lidando. Aí, ao invés de a gente aplicar o x diretamente na função φ de j, nós vamos aplicar o resultado dessa combinação linear na função φ de j, né, que ela é transformada, e essa função não linear nós chamamos aqui nesse contexto de função de ativação. Então, agora nós vamos ter combinação linear de w com j, quer dizer, de w com x, pega o resultado dessas combinações lineares, dá como entrada numa função não linear, que aqui nós chamamos de função de ativação e é representada pela função h, e nós temos uma saída, zj. E esse zj é justamente o resultado da combinação linear quando aplicado na função de ativação. E aí nós podemos seguir esse mesmo raciocínio para as saídas das funções de ativação combinadas como nessa equação 4. Observe uma coisa aqui nessa equação 4, bem interessante, que agora nós pegamos, observe que é uma cascata de combinações lineares. Pegamos as entradas x, combinamos linearmente com um conjunto de pesos, obtivemos a índice j. Pegou esse a índice j, deu como entrada numa função de ativação, que é uma função não linear, obteve zj. E agora nós pegamos outro conjunto de pesos, aqui chamado de w índice k, que estão variando aqui, e combinamos linearmente o resultado da função de ativação. Então, a gente cascateou o resultado de uma combinação linear em outra combinação linear, e esse w índice k já é outro conjunto de pesos. E aí, as saídas dessas recombinações lineares são dadas como entrada para uma função de ativação adequada ao objetivo. Então, para vocês entenderem isso de modo gráfico, isso aqui é a primeira função de ativação nessa figura 1. Nós pegamos os dados de entrada, de x1 até xd, multiplicamos cada um desses x por um w, que é um peso, e somamos o resultado dessas multiplicações de x por w para obter a índice j. Então, a índice j representa a primeira combinação linear. Mas nós temos vários As, né? Por quê? Porque nós vamos ter vários conjuntos de peso. Então, isso pode ser exibido como nessa figura aqui, que é na figura 2. Ou seja, para cada x1, x2, xi até xd, nós temos conjuntos de pesos que vão multiplicar esse x para obter um A, que é a combinação linear desse x com esses w's. Então aqui A1 é a combinação linear de todos os x com um conjunto de w's 1. A2 é a combinação linear de todos esses x com um conjunto de w's 2. A índice m é a combinação linear de todos esses x com um conjunto de w m. E agora nós temos várias combinações lineares, ao invés de ter só uma, como na regressão linear. E aqui nessa equação que a gente estava vendo anteriormente, na equação 4, agora nós estamos pegando as saídas de cada uma daquelas combinações lineares, a índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice j, dando como entrada em z, para obter z1, z2, z3 até z qualquer, né? No caso o zj indica um z qualquer da sequência, e esse zj está sendo combinado linearmente de novo com outro conjunto de pesos, e isso aí pode ser representado como nessa figura 4. Aqui, ó, figura 4.
Agora nós temos Z1, Z2 até Zm, que cada um desses Z são combinações lineares dos X de entrada com os pesos, com os conjuntos de pesos respectivos. E depois nós podemos combinar de novo cada um desses Zs, né, Z1, Z2, Zm, etc., para obter novas combinações lineares. Então nessa figura 4, A1 corresponde à combinação linear das combinações lineares dos dados de entrada. Então, é a combinação linear da combinação linear. Porque isso permite que, por exemplo, nessa primeira etapa aqui, onde tem os W, aqui os W são representados por essas linhas, né? Que aqui eu botei de vermelho, verde e preto. Então, nessa primeira etapa aqui, a gente tem um conjunto de pesos vermelho, um conjunto de pesos verde e um conjunto de pesos preto, para obter Z1, Z2, Zm. Na próxima etapa, a gente vai ter um conjunto de pesos para combinar linearmente Z1, um conjunto de pesos para combinar linearmente Z2 e um conjunto de pesos para combinar linearmente Zm, para obter os resultados dessas combinações que nessa figura 4 estão sendo representados como A1, A2, A3 até a índice K. E assim você pode sair acumulando indefinidamente combinações lineares de combinações lineares. Então, voltando aqui. Aí, essas funções não lineares que são usadas aqui como função de ativação podem ser de vários tipos, mas provavelmente a mais popular delas é a função logística sigmoide, que está aqui nessa equação 5, né? Que ela pega a entrada e faz 1 dividido por 1 mais E elevado a menos essa entrada. E observe que nessa equação aqui, embora A seja apenas uma variável, na verdade esse A está representando uma matriz de valores. Então a função sigmoide é aplicada a todos os valores. Aqui, neste vídeo, nós vamos tratar apenas de redes neurais que fazem só duas combinações lineares, né? A primeira combinação linear dos valores de entrada e depois mais uma combinação linear dessas combinações lineares. Porque esse é o modelo mais tradicional que foi usado por mais tempo, né? E aí, quando nós fazemos as devidas substituições das equações, nós chegamos nessa equação 6, que representa uma rede neural com uma única camada escondida, que eu vou já falar ali na figura o que quer dizer essa camada escondida. Mas você pode perceber que aqui, ó, nessa equação, nós temos as substituições de todas as equações numa única equação para obter a equação geral de propagação para frente da rede neural. Né? A primeira combinação linear dos valores de entrada com os WJ, isso passou por uma função de ativação H. O resultado dessa função de ativação H foi combinado linearmente de novo com WK, e depois o resultado dessa combinação linear passou para uma função sigmoide para obter o resultado da saída. Agora vamos ver aqui o grafo final que representa essa rede neural de acordo com aquela equação, que é essa aqui. Aí observe que nessa equação aqui a gente já propositalmente colocou esses valores x0 e z0 que não são afetados por pesos, né, que são chamados de biases da rede neural. Então eles não são influenciados pelos valores das camadas anteriores. Então aqui nós chamamos essa coluna de bolinhas de unidades escondidas, né? Cada bolinha dessa é o que a gente chama de neurônio, né? Porque aqui numa rede neural, um neurônio nada mais é do que o resultado da combinação linear dos valores de entrada. É isso, um neurônio numa rede neural artificial é o resultado da combinação linear dos valores de entrada naquela função. E aí nós temos a camada de entrada, que são os valores que são dados como entrada, a camada escondida,
que são esses valores aqui resultantes das combinações lineares, e a camada de saída, que é o resultado das combinações lineares. Então aqui é uma rede neural com uma única camada escondida. E este modelo de rede neural é o modelo que foi mais usado durante décadas. Provavelmente da década de 80 até mais ou menos o início da década de 2010, esse era o modelo de rede neural mais usado. Ainda hoje é usado, mas aí com o advento das redes neurais profundas, algumas coisas mudaram. Por exemplo, uma das coisas que pode tornar uma rede neural profunda é simplesmente você aumentar a quantidade de camadas escondidas. Então, quando você tem, digamos, 20 camadas escondidas, 100 camadas escondidas, aí essa rede a gente não chama mais de uma rede neural. Depois que as redes neurais profundas surgiram, essas redes neurais que eu estou apresentando aqui começaram a ser chamadas de redes neurais shallow, né? ou rasas, ou tolinhas, né? Ou coisa desse tipo. Mas que elas são muito importantes, principalmente porque a partir do entendimento dessas redes neurais é que a gente consegue entender melhor as redes neurais profundas. Aí, cada linha dessa, conectando essas bolinhas, é representado numericamente como um peso. E aqui eu diferenciei as cores porque eles representam conjuntos de pesos que são usados em cada uma das combinações lineares que estão sendo feitas para obter Z0, quer dizer, Z1, Z2, Zm, Y1, Y2, Y3, YK e assim sucessivamente. Aqui a gente chama de saída. Aí, dependendo do problema, uma rede neural pode fazer regressão ou classificação. Regressão, se o que você está querendo aprender é o valor exato, né? É a função que descreve o problema. E classificação, se você está querendo dizer se aquele conjunto de dados de entrada pertence a uma categoria X ou a uma categoria Y, uma categoria 1 ou uma categoria 2. E aí o que vai diferenciar no projeto da rede, se é regressão ou classificação, geralmente é o tipo de função de ativação que você vai usar aqui na camada de saída, né? Se é uma função de ativação que retorna valores discretos ou que retorna valores contínuos. Então, esse é o entendimento geral de uma rede neural, quer dizer, da etapa de propagação para frente de uma rede neural. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, põe nos comentários. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para ser notificado dos novos vídeos que serão postados. Sugiro que você dê uma olhada nos vídeos que a gente tem de regressão, principalmente aquela etapa que a gente fez a programação e mostrou o código de como fazer uma regressão linear, porque isso vai ajudar o entendimento das próximas etapas. Então, obrigado, não esqueça de curtir o vídeo e até o próximo.